Qual foi a forma mais cruel que você se vingou de alguém? História um. Bem, não sei se essa é uma história boa, mas esse foi com certeza o momento em que mais fiquei furioso na minha vida toda. Isso aconteceu há alguns anos, quando meu filho ainda nem tinha idade para andar. Eu tinha acabado de expulsar minha namorada do nosso apartamento porque ela estava me traindo. Então eu estava com mais raiva acumulada do que o normal. Era uma bela noite de verão e meu filho estava sentado em sua poltrona inflável, perto de uma porta de tela que dava para a nossa varanda, que ficava de frente para uma rua um tanto movimentada. Ele estava se divertindo e eu estava assistindo o que estava passando na TV naquele momento. De repente eu vi alguns estalos altos e alguns sons mais abafados de alguma coisa quebrando. Assustado, olhei para a varanda e notei restos de ovo escorrendo pela janela. E olhei para o meu filho, que começou a gritar. Ele também estava sujo de ovo, pois ele havia sido atingido por respingos dos ovos que foram arremessados na porta de tela. Modo raiva ativado. Limpei a janela e limpei meu filho. Eu coloquei ele na cama depois de acalmá-lo, já que era hora dele dormir mesmo. Neste ponto eu ainda estava furioso. Eu estava pensando em quem faria tal coisa, e minha única explicação racional eram alguns adolescentes que estavam entediados e sentindo vontade de fazer algo divertido. No passado, tivemos problemas com alguém jogando ovos nas ruas vizinhas, mas geralmente eles só jogavam nos carros estacionados na rua. Imediatamente pensei: se eu ainda fosse adolescente, eu iria esperar que a pessoa limpasse tudo e seria arrogante o suficiente para voltar e jogar mais ovos. Peguei um velho taco de beisebol de alumínio e sentei do lado de fora do meu prédio. Tenha em mente que este foi um período muito difícil na minha vida, então provavelmente não estava completamente são depois que algumas coisas aconteceram. Encontrei uma vaga entre dois carros estacionados lado a lado, em frente ao prédio, e me sentei na calçada entre eles. 10, 15 minutos se passaram e nenhum sinal de delinquentes. Eu estava prestes a desistir quando de repente um sedã novinho dobrou a esquina e parou no meio da rua, quase bem na minha frente. Olho pela borda do para-choque do carro estacionado e vejo um carro cheio de adolescentes. Um deles está saindo lentamente pela janela traseira do carro, com ovos nas mãos. Me levantei imediatamente com o taco em mãos e fiz contato visual direto com o garoto. Ele ficou sem reação, e tudo o que consegui dizer foi: "Seu filho da..." Comecei a bater no carro com uma fúria que provavelmente nunca vou ser capaz de replicar. Amassado após amassado. Luz traseira do lado do motorista completamente destruída. Marretada no espelho do lado do motorista. Ouço os adolescentes gritando: "Vai, vai, vai!" E o motorista acelera. Com 4 ou 5 pessoas no carro, o carro não estava tão rápido. Sou um cara muito atlético, então corri atrás deles. Em uma última tentativa de quebrar ainda mais o carro, joguei o taco de beisebol com tudo, e ele atravessou a janela traseira. Tinha vidro por toda parte, e o melhor, meu taco caiu no chão. Então pude recuperar ele. Na verdade, continuei correndo atrás deles depois disso, mas percebi depois de cerca de 100 metros que não conseguiria acompanhar a pé. Comecei a andar de volta pela rua em direção ao meu prédio. Ao lado existe um edifício idêntico que partilha o nosso lote. Ao passar por ele, ouvi um som lento de palmas. Olhei para cima e vi um único homem olhando para mim. Tudo o que ele disse foi: "Isso foi incrível." Eu acho que eu disse obrigado, mas realmente não me lembro. Eu estava tão bravo que as coisas estavam confusas naquele momento. Nunca senti uma descarga de adrenalina como essa em minha vida. Mesmo agora, enquanto digito isso, estou sentindo a adrenalina. Normalmente não fico tão bravo com as coisas, mas com as circunstâncias da minha vida naquela época, simplesmente aconteceu. Acho que o que realmente me levou ao limite foi que eles acertaram meu filho. E com certeza não foi sem querer, porque dava para ver ele da rua. E nunca mais tivemos problemas desse tipo depois desse incidente. Desculpa pela história ter ficado tão longa. História 2. Meu primeiro namorado do ensino médio não tinha notas muito boas. Então ele me pediu para fazer um boletim falso para que ele pudesse mostrar aos pais e não ser castigado.
Ele também me traiu com minha melhor amiga e me largou. Daí ele prometeu a voltar a namorar comigo se eu falsificasse o boletim para ele. Concordei que ia ajudar ele até o dia da entrega dos boletins. E quando esse dia chegou, eu disse para ele que não ia mais ajudar. E ele levou uma surra do pai quando chegou em casa por ter tirado várias notas baixas. História 3. Minha namorada do ensino médio não prestava e queria que eu parasse de falar com todos os meus amigos. Sempre tentava me botar para baixo, etc. Quando eu não aguentei mais, terminei com ela no dia de tirar a foto para o álbum de formatura. Ela começou a chorar e estragou toda a sua maquiagem. 2 dias depois, eu disse a ela que sentia muito e tal, e que queria voltar a namorar com ela, e como ela adorava ter alguém para humilhar e pisar em cima, é claro que ela aceitou. Daí terminei com ela de novo, bem no dia que ela ia tirar uma outra foto para o álbum de formatura porque a anterior não tinha ficado boa. História 4. Minha namorada de 3 anos, com quem namorei durante o ensino médio, terminou comigo durante meu primeiro semestre de faculdade. Fomos para universidades diferentes e mais tarde descobri que ela estava namorando um de seus amigos. Enfim, quando nós dois estávamos de folga, ela me pediu para devolver todas as coisas que ela tinha me dado: presentes, moletons, cartões, etc. Então fui até a casa dela e levei todos os presentes que ela tinha me dado nos últimos 3 anos. Assim que cheguei na casa dela, vi que ela tinha convidado todos os seus amigos e eles estavam sentados com ela junto com seus pais na garagem. Eu apareço com as coisas dela e devolvo tudo. Todos ali tinham aquele sorriso malicioso no rosto, como se estivessem rindo de mim. E enquanto eu devolvia as coisas dela, eu disse: "Pena que não posso devolver sua virgindade." A expressão no rosto dos pais dela não tinha preço. E eu saí daquele ninho de cobras com um sorriso que dava para ver até de costas. História 5. Eu me mudava muito quando era criança. Meu pai estava no exército, depois meus pais se divorciaram, então eu não ficava no mesmo lugar por muito tempo, o que tornava impossível fazer amizades de longo prazo. Mas minha situação atraía pessoas ruins como moscas. Me mudei para uma escola nova e virei alvo instantaneamente. Tinha esse cara que ficava me empurrando e me fazendo tropeçar. Tirava sarro das minhas roupas. Nada muito terrível, mas eu já estava infeliz com a minha situação. Então isso acabou piorando as coisas. Um dia de aula, pedi para usar o banheiro e passei por esse cara no meio do caminho. Na verdade, ele não fez nada comigo desta vez. Quando eu entrei no banheiro, alguém estava no único box, fazendo as necessidades no chão. Saí do banheiro com nojo e pronto para denunciar o menino que estava fazendo aquilo. Eu tinha só 7 anos na época. Eu estava pronto para voltar à sala de aula quando tive uma ideia incrível, porém perturbadora. Fui direto para a sala de aula do meu algoz e entrei. Todos olharam para mim, o que normalmente teria me deixado nervoso o suficiente para me virar e voltar para minha sala de aula. Mas naquele dia nem hesitei. Fui até a mesa do professor, apontei para o menino que me perturbava e disse que ele tinha feito o número 2 no chão do banheiro. A reação da professora foi melhor do que eu poderia esperar. Ela fez ele seguir ela até o banheiro, enquanto ele chorava dizendo: "Eu não fiz isso, ele está mentindo." De novo e de novo. Ela então pegou um pedaço de papel higiênico, entregou a ele e mandou ele colocar a sujeira no vaso sanitário. Ela me agradeceu por contar a ela e me disse para voltar para minha sala de aula. Isso aconteceu há cerca de 20 anos, e eu ainda olho para trás e me lembro deste momento, como se fosse um ponto de virada na minha vida, como se eu tivesse me tornado o que sou hoje a partir daquele momento. História 6. Um amigo e eu estávamos pescando em um riacho local, quando o irmão do meu amigo apareceu. Sendo o cara chato que normalmente era, ele começou a jogar pedras no riacho para assustar os peixes, e depois pegou a bicicleta do meu amigo e jogou no riacho. Tínhamos 13 anos na época. Meu amigo estava chorando e eu me senti muito mal. Pulei no riacho, peguei a bicicleta dele e disse que iríamos nos vingar do irmão dele. Cerca de um mês depois,
Estávamos pescando novamente durante o verão. Eu disse ao meu amigo que hoje é o dia que teremos nossa vingança. Peguei uma carpa de mais ou menos 1 quilo, joguei ela na margem do rio e deixei ela lá até terminarmos de pescar. No final da noite, voltamos para a casa dele, e o carro do irmão dele estava parado na rua. Pegamos a carpa, abrimos a barriga dela e colocamos-a embaixo do banco do motorista, e fechamos as janelas quase completamente. Na manhã seguinte, quando acordamos e saímos, esqueci o que tínhamos feito. Quando passei pelo carro do irmão dele, notei que a janela estava meio preta. E quando olhei mais de perto, percebi que estava coberta de moscas. Na verdade, fiquei até assustado, porque não esperava ver uma janela cheia de moscas. Quando cheguei em casa, eu estava chorando de rir, porque o irmão dele sempre nos tratou mal. Pouco tempo depois, no treino de beisebol, cerca de 3 dias depois, meu amigo estava com um olho roxo, mas sorriu para mim quando fizemos contato visual. O irmão dele surtou e correu para sua casa e deu um soco na cara dele. A mãe dele surtou com o irmão ficou de castigo pelo resto do verão. A mãe dele disse que meu amigo nunca faria uma coisa dessas, e ele concordou e agiu como se não tivesse ideia do que tinha acontecido. Aparentemente, o cheiro de peixe nunca saiu do carro dele. Apelidamos o irmão dele de O Senhor das Moscas. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.